Bom dia, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Crick, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui de Itaguaí. E nós estamos então iniciando nesse momento o nosso devocional do Distrito do Rio de Janeiro. Hoje sou eu o pastor responsável. Semana que passou foi o pastor Tardelli de Copacabana. Nós vamos iniciar então esse momento com uma oração. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por tudo que temos, por tudo que somos. Perdoa os nossos muitos e muitos pecados. Guarda-nos de todo mal. Fica sempre ao nosso lado para que tenhamos força para resistirmos às tentações do inimigo maligno. E as tentações são muito grandes e são diárias. Ajuda-nos a sermos fortes através do poder do Espírito Santo, através da força que Tu nos dá. Só em Ti temos força para superar o inimigo maligno. Guarda-nos de todo mal, abençoa este momento de estudo da Tua Santa Palavra, abençoa este período de quaresma que estamos vivendo, onde nós também queremos fazer uma autoavaliação da nossa vida, olharmos para os nossos pecados e olharmos para o sofrimento de Jesus na cruz por cada um de nós. Fica sempre ao nosso lado, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós iniciamos o período da quaresma, semana que passou. Esse período ele foi iniciado com a quarta-feira de cinzas. Por que quarta-feira de cinzas? As cinzas, na verdade, eram simbólicas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando alguém se arrependia profundamente de algum pecado, ele sentia contrição, ele sentia pesar pelo seu pecado, ele se sentava em cima de cinzas ou colocava cinzas sobre a sua cabeça. Mas por que cinzas? Porque a Bíblia diz que nós somos feitos do pó, nós somos feitos da terra, nós somos cinza. Pó, pó, terra, terra, cinza, a cinza. Nós voltaremos a ser cinza, nós voltaremos a ser pó. Por quê? Por causa do nosso pecado. O pecado, ele gera a morte. Então o simbolismo era o seguinte: no momento em que eu cometi um pecado, e eu me arrependia profundamente desse pecado cometido, eu jogava cinza sobre minha cabeça, eu sentava sobre as cinzas como quem está dizendo assim: Senhor, eu estou profundamente arrependido, eu te peço perdão pelo meu pecado, eu não quero pagar por esse pecado com a morte, eu não quero voltar a ser cinza. E aqui estão as cinzas que estão mostrando isso, que estão demonstrando o meu arrependimento. Por isso, quarta-feira de cinzas. Iniciando esse período de quaresma, de 40 dias de preparação para a morte de Jesus na cruz. E, consequentemente, depois, como nós cristãos sabemos, a morte não foi o fim. Houve a ressurreição, a vitória sobre a morte. 40 dias, com exceção dos domingos, porque os domingos sempre são uma celebração da Páscoa, da ressurreição, da vitória. Por que 40? Por que quaresma? A liturgia da igreja, o ano eclesiástico, ele começou a ser formado bem antes do Concílio de Nicéia, em 325. E o primeiro período que foi colocado nesse ano eclesiástico para ser observado foi o período da quaresma. Embora o nosso ano eclesiástico comece com o Advento, os 40 dias antes da preparação do Natal. O ano eclesiástico, ele começa com o Advento, vem o Natal, vem a Epifania, aí vem a Quaresma, a Páscoa e depois o Pentecostes, chamado também de tempo comum, tempo da igreja, onde a igreja ela enfatiza a missão, o testemunho, a igreja indo ao mundo. Pois bem, por que 40 dias de Quaresma? Porque o 40 é um número muito forte, simbólico, emblemático na Bíblia, porque 4 representa o mundo, são 4 pontos cardeais.
4 cantos do mundo, 4 estações do ano. E o número 10 é o número da perfeição que aponta para Deus. 4 vezes 10, 40. Então, sempre quando aparece o número 40 na Bíblia, nós vemos uma mensagem de Deus para o mundo todo. Por exemplo, 40 dias de chuva. E aí aconteceu o dilúvio. Foram 40 dias de chuva. Deus acabando com aquela geração perversa, para então, a partir da família de Noé, fazer uma nova geração. Foram 40 anos no deserto, onde Deus dia a dia alimentava o seu povo com água, com maná, depois com codornizes, provando que cada um de nós precisa do pão diário, do cuidado diário, do alimento para a nossa sobrevivência, que vem de Deus dia a dia. É Deus quem nos sustenta na caminhada dessa vida, no deserto desse mundo rumo à terra prometida. Foram 40 dias que Moisés ficou lá em cima do Monte Sinai, até receber os 10 mandamentos, a lei moral, a lei de Deus, que é a vontade de Deus para toda a terra, para todos os seres humanos. E foram 40 dias que Jesus ficou no deserto, logo após o seu batismo. Logo após João Batista ter dito, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo os discípulos entenderem depois. Na hora tudo ficou muito confuso, tudo era muito rápido para eles, mas depois eles entenderam que aquele sacrifício do Cordeiro em todo o Antigo Testamento apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus, que viria se sacrificar por nós. Aquele Cordeiro que era sacrificado toda vez que alguém cometia um pecado. Aquele Cordeiro que era o Cordeiro expiatório, sobre o qual eram colocados o pecado de todo o povo, e ele era levado para fora do arraial, para fora do povo, para longe, levando o pecado de todos. Apontava para a vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora Jesus está ali, ele é batizado, então o céu se abre, o Pai fala, este é meu Filho amado, em quem me compraz, em quem tenho alegria, porque ele vai salvar vocês, ele vai morrer por vocês. Era isso que Deus estava dizendo. E o Espírito Santo, em forma corpórea, como se fosse uma pomba, desce sobre Jesus. E então agora Jesus está 40 dias no deserto. E foi o texto que nós estudamos nesse final de semana, nas igrejas, o texto do Evangelho, onde Jesus, então, depois desses 40 dias, ele é tentado por Satanás. Assim como eu sou, assim como você é durante essa nossa peregrinação na vida. E Jesus fica 40 dias no deserto para mostrar que ele vem com uma missão de Deus, vindo salvar todos os seres humanos que nele creem. Por isso 40. O número 10 em favor do 4 novamente. Sim, por isso que é Quaresma. 40 dias que nós temos para olharmos para os nossos pecados de uma maneira profunda. Assim como o pastor Tardelli falou no estudo de quarta-feira passada, em arrependimento sincero, não apenas em remorso, quando ele tratou muito bem do assunto de Davi diante de Natã, quando Natã aponta o seu pecado e ele realmente se arrepende profundamente porque ele vê o quanto ele tinha ofendido a Deus. Então a Quaresma, ela quer fazer isso, ela quer que nós olhemos o quanto nós ofendemos a Deus, o quanto nós magoamos a Deus, o quanto nós chateamos a Deus, o quanto nós ofendemos a santidade de Deus. E como isso dói para Deus. E então nós olhamos para a cruz, para todo o sofrimento de Jesus e encontramos ali o arrependimento, o perdão. Em arrependimento sincero recebemos esse perdão. É isso que a Quaresma espera fazer comigo, contigo, com todos nós, filhos de Deus, que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Por isso esse período é tão especial. Enquanto estamos aqui no mundo, nós também sofremos as mesmas tentações que Jesus, o Filho de Deus, verdadeiro Deus, mas ali como um homem igual a mim, igual a ti, sofreu. Pense na seguinte ilustração. Deus
pega 2 homens, 2 pessoas, e diz a elas: siga por esse caminho, vá sempre direto. Eu estou lá, não te desvies, em momento nenhum. Eu estou do outro lado, lá no final, te esperando para abrir o céu, te conduzir para o céu. E então um dos homens começa a caminhar e logo vê uma grande pedra no meio do caminho e ele vê uma grande dificuldade e pensa: poxa, mas essa pedra é muito difícil, como é que eu vou escalar, como é que eu vou passar por ela? Será que eu devo desviar, procurar um outro caminho? E então lembra: não, Deus disse que ele estaria lá do outro lado, que eu não deveria me desviar, que eu deveria ficar fixo no caminho. Então, ele vai me dar forças para superar essa pedra. Eu vou passar por ela. Ele começa a escalar, embora a caminhada seja difícil, ele passa pela pedra. E continua a caminhada e vê lá na frente Deus, esperando, aguardando ele para entrar no céu. Deus lhe deu forças para superar a pedra. Deus lhe deu forças para continuar firme no caminho. E ele chegou lá. Outro homem, trilhando o caminho, encontra a pedra e começa a pensar: poxa, mas essa pedra enorme, isso é muito difícil, como é que eu vou fazer? Pô, Deus disse para ir, mas essa pedra está atrapalhando. Como é que eu vou passar? E então ele começa a pensar: será que não existe um outro caminho? Será que não tem um atalho, uma outra direção para que eu também chegue lá? E então ele vê uma plaquinha do lado dizendo desvio, atalho, e ele: opa, é por aqui mesmo. E vai. E não chega onde Deus o estava aguardando, porque ele não ouviu a voz do Senhor. Querido irmão, querida irmã, assim é com as tentações. E assim Jesus nos mostrou a responder para o maligno diante das tentações. Foram 3 as tentações. Na primeira, ele olha para Jesus e ele questiona aquilo que foi dito antes: se és filho de Deus? Nas 3 ele coloca essa interrogativa: se és filho de Deus? O pai havia acabado de falar 40 dias antes: este é meu filho amado. Então, para que está passando fome, Jesus? Tu é filho de Deus? Aqui tem uma pedra, transforma em pão e come. E o que Jesus faz? Ele não olha a placa do desvio, a placa de atalho. Ele lembra da voz do pai que disse: continua firme no caminho, eu estou lá. Jesus não deu atenção. Ele diz para Satanás: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus disse: o Pai disse que eu não deveria me desviar do caminho. Sim, o Pai disse que eu devo me alimentar da sua palavra, da confiança, da fé que o Espírito Santo fortalece em mim toda vez que eu leio a sua palavra. E é isso que importa. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes a pedra no nosso caminho também tem a ver com as questões fisiológicas: fome, desemprego, um romance mal-sucedido, alguma coisa que afete o nosso físico no dia a dia, e nós acabamos ouvindo aquela tentação do diabo que diz: ué, mas tu não é filho de Deus? Deus está deixando você passar fome, está deixando você passar por um desemprego, está deixando você passar por um momento de tensão, de depressão, de ansiedade. Tu não é filho de Deus? Cadê o teu Deus? Procura um outro Deus, procura um atalho. A tentação é assim. Que nós saibamos permanecer firmes na palavra e dizer: está escrito. Está escrito. Deus não me abandonou. Ele vai me dar forças para superar essa pedra no meio do caminho. E então Satanás coloca mais 2 tentações diante de Jesus. Uma, ele leva ele lá no pináculo do templo, na parte mais alta do templo, para que Jesus se atire. E ele cita o que está lá no Salmo 91, dizendo que os anjos de Deus realmente acampam-se ao redor dos que o temem e guardam-os do mal. Só que Deus nunca mandou você se atirar lá de cima, não mandou você se atirar na frente de um trem, não mandou você fazer roleta russa com revólver, porque ele vai te proteger. Não. Por isso, Jesus, quando ele diz: se atira, que os anjos vão te proteger, porque está escrito lá, Jesus diz: está escrito. Ou seja, eu não vou olhar pelo atalho, para a plaquinha do atalho, não. Eu lembro do que o Pai falou. E o Pai disse: não tentarás o Senhor teu Deus.
Sabe, o diabo estava dizendo assim: Jesus, tu está começando tua carreira, tu está começando como filho de Deus. Se és filho de Deus, não precisa começar por baixo. Não, passando fome, passando sede, jejuando. Você vai passar por tantas tribulações. Faz o seguinte, começa logo do alto, te atira aqui. Já pensou que espetáculo? Os anjos te segurando, todo mundo te vendo. Está cheio de gente aqui na área do templo. Ele quer mexer com a vaidade, com o orgulho do ser humano. Quantas e quantas vezes é isso que ele nos oferece. Ele mexe com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, diz: se és filho de Deus, tu não precisa estar te abstendo de tantas e tantas coisas, tantos prazeres que o mundo te oferece. Não tem problema, os anjos estão te protegendo. Vai, tu é filho de Deus. Não precisa ser diferentão, não precisa ser taxado de quadrado, de antigo, de fora da moda, fora da casinha, nada disso. Vamos lá, acompanha as modas, as tendências, o politicamente correto. Faz o que todo mundo faz. E você vai ter muitos aplausos, muitas curtidas. E às vezes a gente esquece do que está escrito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sim. Lembram de Jó? Jó não amaldiçoou Deus para morrer, como a mulher dele, que olhou a plaquinha do lado e disse: amaldiçoa logo a Deus e morre, a gente perdeu tudo. O que Jó disse? Jó disse: eu vim nu ao mundo e nu eu vou sair daqui. Tudo que eu tinha, Deus me deu. Deus me deu, Deus levou, bendito o nome do Senhor. Ele ficou firme na sua fé, na sua convicção em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim me levantará. Ou seja, eu sei o que está depois dessa pedra me aguardando lá na frente. Eu não vou seguir os atalhos, não. Sejamos fortes, saibamos resistir às tentações com a arma que Jesus nos deu. A fidelidade à palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã. E então vem a outra tentação, onde o diabo leva Jesus lá em cima do monte, mostrando todas as riquezas, e diz: tudo isso é meu. E aí ele prova que é mentiroso. Jesus o chama de pai da mentira, porque tudo é de Deus. Satanás se aposta, Satanás se apropria das coisas que não são dele. E ele oferece tudo isso se Jesus o adorar. E Jesus diz: está escrito, ou escrito está: só a teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Não, Jesus não olhou para a plaquinha do desvio. Jesus permaneceu firme e fiel à voz do Pai. E por isso venceu as tentações e nos ensinou a vencê-las. Quantas e quantas pessoas, por causa da ganância, do dinheiro, do poder, da busca por títulos, acabam seguindo a plaquinha do desvio. Pega uma propina aqui, aceita uma corrupção ali, uma facilidade lá, para ganhar mais, para ter mais. E esquecem o que o Pai ensinou, o que o Pai espera: que sejamos verdadeiros, que sejamos honestos, que não sigamos o pai da mentira, mas sigamos aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Sim, querido irmão, querida irmã, as 3 tentações foram de Jesus, mas essas 3 tentações são minhas, são tuas também. E o diabo não descansa, porque o texto termina dizendo que ele se afasta até um momento oportuno, até ter outra oportunidade. Pedro diz que ele é como um leão faminto, procurando sempre uma oportunidade para morder, para atacar, para devorar a sua vítima, e a sua vítima somos nós, porque Jesus também o chama de homicida. Ele quer matar o ser humano, ele quer nos levar para a morte eterna, no inferno, com seus desvios, com seus atalhos, com suas tentações, com suas facilidades. E para isso ele usa os desejos da nossa carne: egoísmo, inveja, ciúme, ódio, ganância, orgulho.
Ele usa os modismos. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis com este século. Transformai a vossa mente, renovai a vossa mente sempre através da palavra do Senhor. O está escrito, ouça o que Deus diz. Jesus mostrou como vencer as tentações. A arma que ele tinha na mão e pela qual foi vencedor é a arma que eu e você temos. É a palavra do Senhor. As tentações continuarão até o final da nossa vida, até o final da jornada, da peregrinação terrena. É preciso conhecer a palavra. É preciso ler cada vez mais a Bíblia para que saibamos o que o Pai disse, para podermos resistir às tentações do inimigo maligno sempre, sempre de novo. Por isso, façamos do ler, da leitura da Bíblia, um hábito saudável e diário. Nós temos tempo para a família, nós temos tempo para o lazer, nós temos tempo para o nosso trabalho, nós temos tempo para a televisão, para a internet, para o celular, para séries, para filmes, para tantas e tantas coisas. Por que é tão difícil termos tempo para abrirmos a Escritura Sagrada e ouvirmos o que Deus quer nos ensinar? Isso é uma tentação. É uma tentação o não ter tempo para Deus. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Portanto, lembremos que toda a Escritura, como diz Paulo a Timóteo, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, no caminho do Senhor. A Bíblia, ela não é um livro apenas para ser lido e conhecido. A Bíblia é a história da nossa vida, da vida do povo de Deus. Ela é o livro dos livros porque é a palavra de Deus para nós. Ela é para ser lida, conhecida e vivida. Porque com a força que Deus nos dá, nós podemos resistir às tentações, os dardos inflamados do maligno, como diz Paulo. Porque quando Deus é forte em nós, a nossa fraqueza desaparece. E então nós podemos, sim, nessa corrida, ficarmos fixos no alvo da soberana vocação, para recebermos a coroa da vida eterna. Passando pelas pedras do caminho serão muitas, sim, mas nunca estaremos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa certeza. Portanto, não sigamos as tentações que o inimigo maligno coloca diariamente em nosso caminho. Permaneçamos fiéis a Jesus. E principalmente, nesse período de Quaresma, nesses 40 dias de introspecção, sejamos sinceros e verdadeiros. Não tenhamos apenas, como diz o pastor Tardelli, remorso pelos erros que cometemos e aí procurando desculpas, dizendo os outros também fazem, os outros também, todo mundo faz. Não. Mas tenhamos uma contrição, que é a dor no coração, sincera, pelos erros que cometemos. Tenhamos essa conversão diária. Afoguemos o velho homem, como disse Lutero, diariamente, num arrependimento sincero, sabendo que os nossos pecados, eles ofendem a santidade de Deus. Os nossos pecados não são pequenas transgressões, pequenos deslizes, não. Os nossos pecados são mortais e nos levam ao inferno. Por isso precisamos do perdão diário. Por isso que custou tão caro a nossa salvação. O perdão custou todo o sofrimento, toda a paixão e morte do Filho de Deus, Jesus por nós. É isso que é Quaresma. Pense, reflita e volte diariamente para Jesus. Segure firme na mão de Deus pela fé. Ele vai te ajudar a superar todas as pedras do caminho e a chegar lá. Toda a honra e glória a Ele, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador,
é o nosso Pai amado. Que assim seja. Tenhamos uma abençoada Quaresma. Tenhamos uma abençoada Sexta-feira Santa. E por fim, celebremos a vitória no domingo da Páscoa. Porque a vitória de Jesus sobre o inferno, a morte e o pecado é a minha vitória, é a tua vitória, é a nossa vitória. E essa ninguém pode tirar. Por isso, ouçamos sempre a voz do bom pastor. Eu estou contigo todos os dias. Não temas. Ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal te derrubará, porque eu vou te carregar no colo. E fique firme comigo e a gente vai estar junto para toda a eternidade, no novo céu e na nova terra, um lugar maravilhoso onde não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor, nem morte, nem pecado, nem inferno, nem diabo, porque tudo isso serão coisas passadas. Que alegria, que felicidade. Querido irmão, querida irmã, fique firme em Jesus até o fim. Amém. Vamos orar a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua eterna paz. Amém. Queremos também, neste momento, fazer uma oração especial, lembrando das pessoas que estão sofrendo por causa da guerra, dos horrores da guerra. Vamos orar. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, oramos por todas aquelas pessoas que estão perdendo familiares, perdendo suas vidas, todas as suas coisas, seu emprego, estão perdendo a sua pátria, a sua liberdade, estão se tornando expatriados. Senhor, cuida deles, que eles possam buscar o consolo que só Tu podes dar. E oramos também pelos senhores da guerra, amolece o coração deles, e que eles procurem ouvir a Tua palavra, porque Tu és o príncipe da paz, e a verdadeira paz só Tu podes dar. Quando entrares no coração de todas essas pessoas, bata, e que consiga amolecer esse coração de pedra de muitas e muitas pessoas que apenas têm ódio, raiva, sede por poder, sede por riqueza. São tantos e tantos problemas. Aqui nós não tomamos partido nem lado. Sabemos que a guerra é errada e lutamos pela paz. Faze-nos instrumentos da Tua paz. Oramos também por aquelas pessoas de Petrópolis e a redondeza que perderam muitas coisas. Perderam emprego, perderam casa e muitos perderam familiares. Nesse desastre, nesse deslizamento que ocorreu, ajuda-os na reconstrução da sua vida. E que também busquem o consolo, o conforto que só Tu podes dar. Cuida das pessoas dos nossos relacionamentos, das nossas congregações, que estão passando por problemas, por dificuldades financeiras, por problemas de ansiedade, depressão ou enfermidade. Também oramos pelo menino Fábio, que está internado na UTI, lá no Espírito Santo, que está passando por um momento muito difícil. Ajude-o na recuperação da sua saúde e ajude principalmente os seus familiares, com o consolo, com o conforto, a certeza da Tua companhia. Cuida de cada um de nós nos nossos desejos pessoais e particulares que só nós e Tu conheces. Tudo que temos, tudo que somos, nós colocamos em Tua mão, Senhor, diariamente. Ajuda-nos, conforta-nos, consola-nos, perdoa os nossos pecados e aumenta sempre mais a fé, a esperança e o amor. E que nunca esqueçamos de ler a Tua Santa Palavra e que através dela o Espírito Santo fortaleça em nós esta fé que vence todos os inimigos. Que fortaleça em nós a comunhão como uma só família, a Tua família. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Quarta-feira que vem, um outro pastor estará aqui fazendo estudo para vocês. Deus dê um dia muito abençoado a todos vocês. Amém.